A verdade é que Paquetá no Flamengo deixou o noticiário esportivo agitado nesses 2 dias. Meu caro rubro-negro, tô chegando com um vídeo do noticiário esportivo fervendo sobre essa questão. Porque, cara, se o Flamengo é grande, tanto como o time foi campeão entre vários campeonatos e tem um maior elenco, vai ficar maior ainda. Muita dor de cotovelo. Bora lá ver. E os créditos com relação aos cortes, link abaixo na descrição para conferir. Então, mas antes, se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho aí abaixo, deixa seu like porque é importante pra gente continuar nessa pegada de olho em tudo com relação ao nosso Mengão, beleza? Bora lá pro vídeo porque tem muito sobre o nosso malvadão que vai aprontar nessa temporada. Bora lá. Nosso assunto agora é lá no Rio de Janeiro. Vamos falar do Flamengo. O malvadão quer trazer de volta Lucas Paquetá, em cria da casa. O clube que foi campeão brasileiro e da Libertadores na última temporada tenta se reforçar ainda mais para 2026. A possível volta de Lucas Paquetá ao Flamengo ganhou força nos bastidores do clube. Depois de se acertar com o jogador, o rubro-negro agora negocia com o West Ham da Inglaterra. O clube inglês inicialmente recusou uma oferta de 30 milhões de euros, mais 5 milhões de euros em bônus pelo atleta. O West Ham pediu ao Flamengo 50 milhões de libras, mais de 360 milhões de reais, para liberar o jogador. O desejo de Paquetá é voltar a jogar pelo Flamengo, clube que o revelou. Presença constante nas convocações da seleção brasileira, o meia quer disputar títulos e vê o Flamengo como a melhor opção no momento, superando até alguns clubes europeus. Enquanto a negociação segue em andamento, o elenco principal do Flamengo se reapresentou nesta segunda-feira aqui no Ninho do Urubu. No primeiro dia de treino, os jogadores realizaram exames, trabalharam na academia e depois foram para campo. Os exames que a gente faz agora no início da temporada não são apenas para a gente testar as condições físicas, digamos, dos atletas, principalmente também a saúde, né? Porque, como o próprio Diogo disse, a gente não tem tempo de fazer muito do que a gente gostaria ao longo do ano por conta desse calendário tão apertado, e aí a partir disso a gente traça algumas condutas. Saúl se recuperando de uma cirurgia no calcanhar e Danilo não treinaram em campo ontem. O zagueiro jogou no sacrifício no fim da última temporada por conta de um problema no joelho, sofrido em outubro no duelo diante do Palmeiras. Ele manteve dor de outubro até a final do Mundial, né? Ele chegou na Libertadores com dor, na final com dor, e acabou sendo recompensado com um gol do título. Ayrton Lucas e De La Cruz, que fez um procedimento regenerativo nas férias no joelho, também foram ausências no primeiro treino de Filipe Luís em 2026. Já Pedro, que sofreu 2 graves lesões no fim do ano passado, teve bons resultados nos exames e gerou otimismo para a comissão técnica. Ele se apresentou para a nossa semana introdutória, utilizando aqui a estrutura do clube, fez tudo de maneira com excelência, de maneira eficaz, muito focado, e vai dar sequência agora na nossa pré-temporada para fazer uma grande temporada esse ano. O time principal do Flamengo deve estrear na temporada contra o Vasco no dia 21 de janeiro pelo Campeonato Carioca. Tá, então, o Flamengo de olho no mercado, e aí esse mercado aparentemente mais fácil, porque tá falando de um personagem que já fez história com a camisa do Flamengo. Edu Dracena, bom para quem uma negociação dessa? Bom para o Flamengo, bom para o Paquetá, que teve um momento mais difícil no futebol inglês por conta das acusações de aposta, tudo mais. Te agrada essa movimentação? Acho que é bom para os dois, para o Flamengo e para o Paquetá também. Principalmente um ano de Copa do Mundo, vai estar aqui perto, o Ancelotti vai estar acompanhando. Realmente, se vier essa contratação, o Flamengo com certeza vai ter mais opções no meio de campo, né? Com Jorginho, Saúl, Pulgar, agora se realmente vier o Paquetá, De La Cruz. Então, são opções que o Filipe Luís vai ter para que possa montar a equipe do Flamengo, que vai brigar por todos os títulos realmente que for disputar, porque é um elenco já forte. Você já trazendo um jogador de seleção brasileira, visando aí, indo para a Copa do Mundo, eu acho que vai potencializar muito mais a equipe do Flamengo. Cicinho, quanto te agrada e com quem ele disputa exatamente? Porque o Dracena trouxe uma lista, o Jorginho, eu diria que é quase que intocável, o Saúl acabou atuando menos, o De La Cruz é um bom personagem, mas deu uma oscilada, o Pulgar eu acho que tem um lugar mais fixo nesse meio de campo do Flamengo. É uma briga boa, hein?
Não, é uma briga boa e acredito que ele vá mais à frente, assim, ao lado do Arrascaeta. Não dá pra mexer no Arrascaeta, né, irmão? Não, mas o Arrascaeta... Ao lado, ele falou ao lado. Ao lado do Arrascaeta. Então é esse cara que pode auxiliá-lo, né? Porque o Flamengo, apesar de ter esse elenco grandioso que tem, ainda é muito dependente do Arrascaeta, né? Nesses brilhantismos do Arrascaeta. Enfim, você tem um jogador com a qualidade do Paquetá, mas o que me impressiona é o Flamengo, né? Tanto jogador, pra que tá atrás de outro jogador assim, né? Desse nível. Deixa um pouquinho pros outros também, né? Eu acho que Pode escolher, né? O Flamengo pode escolher. Precisa, o Flamengo tá né? numa situação que ele pode escolher o que fazer, a peça que ele quer. A verdade é que, assim, a forma... acho que tinha 1 bilhão para gastar o Flamengo, né? Pelo menos que eu ouvi, né? Então, o cara pode escolher. Sim. Agora, tem que escolher com qualidade. E é isso, o Paquetá tem qualidade para jogar no Flamengo. Agora, o que preocupa, assim, a gente que está de fora olhando, muita gente para criar, e o gol custa caro. E só o Pedro, né? O Pedro machucou, ficou um tempo fora, só que muita gente chegou, se aproximou e o Flamengo conseguiu os títulos. Mas agora, sim, o Flamengo tem que pensar numa peça para na ausência do Pedro, no caso, ou também até jogar com 2, porque quando jogou com 2 atacantes, na época o Pedro e o Gabigol, ganhou campeonatos com Dorival. Por isso que ele queria o Caio Jorge, né? Por isso que ele queria o Caio Jorge. Por isso que aí não conseguiu. Mas o Paquetá é esse jogador também que consegue jogar de costas. E o Paquetá é um jogador mais novo, que a gente debateu aqui na semana passada, né? O Flamengo, no último mercado, trouxe muita experiência. Paquetá tem essa experiência, mas é um menino mais jovem do que essas figuras que chegaram, né? Danilo, o Jorginho, o Alexandre, um menino que tem mais fôlego. E aí eu tô com vocês, é lá pra frente. Ficaram de olho no Caio Jorge, não deu certo. Com certeza o Flamengo, entendendo essa necessidade, está se movimentando atrás dessa peça. Mas vem aí com o Paquetá, parece que tudo certo. A gente vai ficar de olho lá no Flamengo se confirma ou não. Mas um bom nome, já tem um entendimento com a nação, né? Já tem, já conhece, né? E aí você pega assim, já meio caminho andado, o jogador quer voltar. Então isso acaba agora pressionando a equipe do Flamengo, o Ashram. E aí, o atleta quer ir e tal. Então isso acaba facilitando mais ainda a vinda dele pro Flamengo. A ver. A gente vai... Monique Danello pra gente falar sobre Lucas Paquetá. Falamos bastante, né, nessa bomba aí que caiu ontem, coisa e tal. Aparentemente não tinha nada muito em relação a valores, né? E sempre quando você tem um valorzinho é mais fácil você trabalhar. Porque daí você sabe se você consegue esticar a corda. Tem gente que às vezes paga de bobo, né? Fala, pô, os caras queriam só 30, a gente tá oferecendo 50. Não é o caso. Monique Danello, traga aí os detalhes, as atualizações de Lucas Paquetá no Flamengo, que o torcedor rubro-negro já tá contando com ele, ô Monique. Pois é, torcedor já tá contando, mas não é tão simples assim, principalmente por essa questão financeira. Acho que especificamente por essa questão financeira, porque o Paquetá quer voltar, ele já disse esse sim pro Flamengo, mas é uma negociação que precisa desenrolar agora e aí, é claro, é uma questão de paciência também, de poder de convencimento, de muitas partes envolvidas para tentar amolecer ali o West Ham em relação à liberação do Lucas Paquetá. Ontem, né, a notícia tinha acabado de sair quando eu entrei aqui com vocês, então a gente ainda não tinha todos os detalhes. Depois nós tivemos uma longa tarde no Ninho do Urubu, de reapresentação dos jogadores, enfim. Consegui conversar com mais calma com várias outras pessoas de lados diferentes, e aí a situação financeira é a seguinte, Vitor Lopes, de partida, logo de cara, o que o West Ham queria pelo Lucas Paquetá era o valor de 50 milhões de libras, que dá 60 milhões de euros. Vou falar em euros porque é a moeda que o Flamengo usa nas negociações, então acho que fica mais fácil para a gente ilustrar para quem está nos acompanhando, né? Já que até pouquíssimo tempo nós falávamos de 30 milhões de euros no Caio Jorge. Então o que o West Ham queria de partida era 60 milhões de euros no Lucas Paquetá. E o Flamengo, de cara, estava trabalhando com algo ali na casa de 30 milhões, 35 fazendo, né, um ajuste de 30 milhões, mais 5 de bônus, enfim. Esse era o cenário inicial. Ontem, no fim do dia, conversando com algumas pessoas, o que me disseram foi: a pedida inicial era essa, de 60 milhões de euros, mas já não é mais esse valor. Já é um valor menor. Opa. Então, é uma conversa que vem acontecendo desde dezembro com o Paquetá e é exatamente esse jogo de paciência ali de tentar puxar a corda de um lado e a corda do outro. Conversei com várias pessoas também para entender, né, até onde o Flamengo estaria disposto a ir, como o Flamengo levaria essa negociação. A gente acompanhou recentemente o Flamengo esticando um pouco a corda aqui e ali para tentar chegar num valor melhor do Caio Jorge.
E o que eu entendi, né, é que o Flamengo, obviamente, não vai fazer uma loucura, o Flamengo não vai investir 60 milhões de euros, isso é muito fora da realidade do clube, mas que o Flamengo estaria disposto ali a tentar chegar numa casa de 40 milhões de euros para repatriar o Lucas Paquetá. Então, seria algo mais ou menos nesse sentido, né? Conversei com algumas pessoas do clube, algumas que não têm o poder da decisão diretamente. Ouvi de uma pessoa assim, 45 milhões de euros você pagaria no Paquetá? Sim, eu pagaria, mas é o BAP quem vai tomar a decisão. É ele, né, que decide se paga X, se paga Y. Então, assim, há uma corrente muito positiva dentro do clube para contar com o Lucas Paquetá, acreditando que esse é um investimento que vale a pena, e aí nisso o Flamengo estaria disposto a esticar um pouquinho mais a corda, contando com o desejo do jogador, e que isso pode pesar para o Flamengo ter um pouco mais de flexibilidade nessa negociação. Só que, cara, assim, trazendo para a realidade hoje, né, e acho que a gente pode até ter um papo de quanto essa possível negociação aí pode movimentar não só com o Flamengo, mas também com outros times, no sentido de esticar também para esses outros times olharem e falarem, pô, o Flamengo tá fazendo esse tipo de contratação. Agora, para mim, eu sempre coloquei que jogador bom, jogador fora da curva é caro mesmo. E, seguindo até o que falou o Boto no início da temporada, o mercado sul-americano aqui é pouco para o Flamengo. Se o Flamengo quiser continuar nesse sentido de investimento, de fortalecer o time, é esse tipo de negociação que vai acontecer, de oportunidade. Então, se paga 45 milhões, para mim tem que fazer agora a proposta e levar. Era o valor que eu falava aqui ontem, né? Hã? Era o valor que eu falava aqui ontem, que eu achava que era um valor que dava para sair. Uns 45, porque a vontade do jogador pode contar muito. Então, assim, se o Paquetá fala, pô, quero ir embora, numa dessas o clube não quer segurar ali um jogador. Eu acho que o West Ham, numa dessas, tem que procurar reposição também, ver quanto que custaria a reposição. A questão que eu faço no fim da temporada, uma vez o West Ham rebaixado, mesmo se não cair, você começa a planejar diferente sua temporada. Hoje o West Ham tem a urgência de não ser rebaixado. Mas se o West Ham cai, o que hoje é talvez 50, não é mais 60, mas eu não sei se chega até 45, o que hoje deve ser 50 e pouco, vai ser menos de 40 no meio do ano. E as coisas só começam a se decidir depois no meio do ano. Eu esperaria, não é porque mas aí não corre o risco de pegar uma concorrência legal lá fora também? Se é o desejo do jogador voltar, não. A não ser que daqui a pouco apareça de novo o Manchester City bata na porta, o que eu acho que não vai fazer. Mas eu acho que ele joga muito na Copa, né, Beck? Eu contrataria antes da Copa. A temporada inglesa acaba 23 de maio. Eu deixaria fechado com ele dia 25 e com o West Ham. Assim, o West Ham já vai saber se está rebaixado ou não nessa data. Talvez até antes. Bate o martelo, talvez até antes. E bate o martelo. Porque esses 10, 15 milhões... o Flamengo vai contratar quem com esses 10, 15 milhões que ele vai economizar agora? Ele não vai contratar ninguém. Eu acho que não tem jogador de 10, 15 milhões que melhore o Flamengo. Para melhorar o Flamengo, jogador de 30, 35, 40, por aí vai. Agora, são 10, 15, que na hora que você vai contratar um atacante, ao invés de oferecer 20, 25, você vai oferecer 30, 35. Então, não é pegar 10 que vai sobrar, entre aspas, de contratar o Paquetá no meio do ano, para contratar outro jogador que vai ser do nível dos que estão ali. É para somar no bolo de uma outra contratação que vai melhorar o patamar do time. O Flamengo claramente busca um centroavante no mercado. Se você paga 45 no Paquetá, talvez você tenha 20 para pagar num centroavante. Se você paga 30 no Paquetá no meio do ano, você vai ter 30, 35 para pagar no centroavante. Então, eu esperaria, tá? É um cara que quer voltar, que vai dar certo, que tem espaço para ele no time, mas que está coberta a posição. E eu acho que não tem a urgência. Um cara que vai chegar e que vai... daqui a pouco a gente vai falar. Se eu sou o Palmeiras, eu estou desesperado. Então... Esses caras que já estão melhores que a gente, eles estão passando a quinta marcha. E para onde que a gente vai. Mas eu espero. Você falou uma coisa aí. E aí, Ricardinho? Primeiro assim, ô Monique, eu não quero saber quem é o jogador. Se tu quiser falar, para mim não tem problema nenhum. Dida. Qual é o salário mais alto do elenco do Flamengo? Tem salários altos lá. Altos quanto? 2 milhões? Mais de 2 milhões, Mais de 2 milhões. Ok. Paquetá vai ganhar bem mais do que isso. É óbvio. O salário do Paquetá seria de 7 milhões e 800 mil libras por ano. 54 milhões de reais. 50 milhões por ano. 54, divide isso aí por 12. Dá uma conta difícil. 4 ponto alguma coisa. E já vai ter que abrir mão um pouquinho, então, se chegar nesses 3. Vai ter que reduzir o salário. Então, eu acho, Ricardinho, que
nesse caso, né, o que envolve o desejo do Paquetá de vir, com certeza ele está abrindo mão de possibilidades de outras propostas melhores financeiramente que podem vir a surgir na Europa. Então, acho que quando fala da vontade do jogador de vir, ele claramente, Paquetá, já está abrindo mão de uma parte, né, de uma questão financeira, que não, ele não vai ganhar mal no Flamengo, Claro não é que não, isso, ele claro vai ganhar muito bem no Flamengo, mas isso não é o que está pesando para ele nesse momento, é mesmo o desejo de se sentir feliz novamente, Sim. de estar num lugar onde ele se sente bem. A sensação que eu fiquei conversando com as pessoas é que, assim, por mais que ele tenha dado a volta por cima, que ele tenha sido, né, absolvido e tenha ficado provado que ele não era culpado, há uma carga emocional muito grande nesse ambiente Premier League, como se fosse difícil ele esquecer o que ele passou, esquecer o que aconteceu. A gente já viu depois que ele foi absolvido, ele em campo em alguns jogos tomando cartão, se emocionando, né? Às vezes tendo uma reação ali intempestiva com algumas situações, porque há uma carga emocional de gatilhos muito grandes nesse ambiente Inglaterra Premier League. Então, é um pouco disso, né, que faz com que ele abra mão de outros fatores para viver num lugar onde ele acha que vai se sentir feliz, que vai conseguir desenvolver o melhor futebol e que ele vai continuar num radar de seleção brasileira, embora eu acredite que, se nada acontecer fora do normal, ele esteja naquela lista ali que o Ancelotti tem mais ou menos certa na cabeça para levar para a Copa, e estão no Flamengo performando bem, tudo vai continuar dentro da normalidade. Então, certamente ainda será um salário muito alto, nos padrões dos mais altos, né, dos últimos que fizeram esse caminho Europa-Brasil, mas ele, Paquetá, vai abrir mão, né, de coisas, vai abrir mão de dinheiro, como alguns outros recentes disseram, né, o Saúl disse que tinha proposta melhor, o Lino, o Emerson Royal, os jogadores que tinham ali na mesa outras situações e que tomaram a decisão de vir mesmo assim. Aí, Marcelinho, você falou algo que também chamou muito a minha atenção. O quê? Você falou que ele tem lugar nesse time. É óbvio que se você vai pagar 45 milhões de euros num jogador, ele vai ter que jogar, meu irmão. Nem que você tire o Rossi para ele jogar. Não. O que eu quero dizer... Aonde encaixa o Paquetá com todos os jogadores do Flamengo à disposição? Por favor. Daqui a pouco a gente vai fazer essa vai fazer isso aí? Então tá bom. Então, mas assim, quem me largar? O que eu digo de tem lugar no time não é que assim, não é que dá para colocar o Paquetá. É que, independentemente do que aconteça até o meio do ano, quando ele chegar, ele vai ser melhor que os outros. Se o Carrascal tiver feito 175 gols até junho, o Paquetá chega a titular. O Paquetá seria titular no lugar do Arrascaeta? É porque não precisa, mas seria. Seria? Mas se precisar em algum momento... Né? Não, assim, você não precisa tirar o Arrascaeta do time. Né? Mas quando o Arrascaeta não puder jogar, você coloca o Paquetá de segundo atacante e coloca o Luiz Araújo na ponta. Mas o Paquetá, ele é melhor jogador que o Arrascaeta? O Paquetá é melhor jogador que o Arrascaeta? Eu acho que é também. Porque assim, pra vocês três... Assim, ele é. Só que o Arrascaeta do Flamengo então, já existe e aqui não se torna. E esse aqui é imelhorável. Perfeito. Imelhorável. É que para vocês três, esse exercício é muito prazeroso de fazer. Né? Para os três que estão aqui. Por que para o senhor, para a Monique e para o nosso apresenteiro. Porque vocês estão falando em 45 milhões, o outro fala em não sei quantos milhões, esse aqui não libera o jogador porque vai fazer o contrato novo. Então são caras que vão chegar que você tem possibilidades. Um cara desse chega no meu time, é faixa, é capitão, difícil é dono do vestiário, entendeu? É isso, Entendi. cara. Vocês podem fazer exercício na maior tranquilidade. Não sou Arrascaeta, não jogar, vai jogar o Paquetá. Não. Se não jogar o Carrascal, vai jogar o Paquetá. Pô! É muito bom isso aí, cara. É uma delícia isso aí. Eu não tenho esse privilégio, não. Se não jogar, o Barreal vai jogar o Lautaro Dias. Olha que desespero, cara. Ingrato. Que os outros aprendam. Tassiano nunca critiquei. Tassiano nunca critiquei. Um cara importante. Mas vou falar assim, é demais pro treinador, né? O treinador olhar pro banco, tá bom, você tem o Paquetá, mas começou. Aí você olha o banco, você tem o Carrascal, que é um jogador importante. Você tem o Plata. Assim, é diferente, cara. É diferente. O Palmeiras eu acho que tem que abrir o olho, tá? Eu também acho. Abrir o olho é gastar mais contratar, você disse? Talvez sim, mas é porque eu não faço as contas do Palmeiras. Sim. Mas quando o seu principal rival tá indo pro mercado com 45 milhões de euros na mão para contratar um jogador... Você não coloca o Cruzeiro hoje como um rival do Palmeiras?
Também. Tá aí, galera, um compilado sobre essa questão Paquetá, Flamengo, West Ham, porque tem ali um imbróglio e vai ser decidido nessa reunião do staff do Paquetá com o West Ham, que vai acontecer. Tudo indica que é nessa sexta-feira, como o Rodrigo Matos tem informado pra gente. E aqui a imprensa no Jogo Aberto, a imprensa paulista, vai à loucura. É invejável o que o Flamengo tá fazendo, sim. Imagina, o time já é forte, com mais um, vai ficar ainda lá em cima. Outro nível, mais alto. E só deixando os antes mais louco ainda, porque o Flamengo vai ser campeão. Qual eu não sei, mas com esse time aí, tudo é provável. O vídeo é só, se gostou do vídeo, se inscreva no canal ASR Fla, ative o sininho abaixo, deixa seu like porque é importante e eu fico grato. Dê sua opinião, compartilha, comenta, diz aí o que você acha. Ajuda o Flamengo ou não? Tamo junto, até a próxima. Saudações rubro-negra.